Meus amigos, boa noite. Estamos aqui para celebrar 2 anos de Papo de Fé com muita alegria. Semana passada eu ministrei aqui com vocês, mas essa semana estamos começando aí com força total com a nossa querida pastora Elisete Malafaia, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente, trazendo uma palavra poderosa, direto do coração de Deus. E eu estou muito feliz, gente, eu estou muito honrada, principalmente honrada por Deus, gente, feliz demais com Deus por tudo que Ele tem feito aqui no Papo de Fé e por receber, gente, convidados tão maravilhosos, tão especiais, que são inspiração para a minha vida. Olha, que estarão aqui com a gente. A princípio era para ser só um mês de outubro e alguns dias de novembro, mas está tão lindo o que Deus está fazendo, gente, que nós vamos entrar dezembro aí nessa série de lives, se Deus quiser, transbordando de convidados especiais aqui no Papo de Fé. E pensa, se o coração não está transbordando, gente. Eita Deus, amiga linda Carol Loren, a melhor nutri desse Brasil, tá aqui com a gente. Sigam ela, amiga linda, te amo. Sejam muito bem-vindos. Minha prima tá aí, a família toda aí. Paulo, meu amigão, tá aí também, meu editor. Que legal, gente. Vive, linda, beijo. Sejam muito bem-vindos. Vocês que estão chegando ao Papo de Fé, se por acaso estão chegando aí pela primeira vez, boa noite, sejam bem-vindos demais. Começa a nossa live, as nossas lives estão acontecendo semanalmente, não necessariamente nas segundas-feiras por causa da agenda dos convidados, mas a gente tenta fazer na segunda, e se não for segunda, vai ser terça, vai ser quarta, mas vai ser, no nome de Jesus. Ana, sua linda, beijo, sejam bem-vindas, gente. Vocês estão me ouvindo bem aí? Gilson disse que a gente está sem áudio. O pessoal está ouvindo? Tininha, linda, Rio Grande do Sul, muito bem representada aqui na nossa live. Oh, glória a Deus, gente. Daqui a pouquinho a pastora Elisete Malafaia vai estar aqui. E como vocês sabem, eu sempre gosto de começar, gente, a nossa live com um texto, algo que o Senhor ministra ao meu coração. E tem sido muito bênção poder compartilhar com vocês o que Deus tem falado comigo a cada devocional. Todos os dias o Senhor derrama uma gotinha do que tem no coração dele sobre a minha vida. Eu gosto muito de jorrar isso sobre vocês. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o louvor, porque eu quero muito compartilhar com vocês o que Deus falou comigo. Gente, olha que interessante. Enquanto a pastora está chegando aí, que bom, tudo ok com o áudio. Glória a Deus, gente. Enquanto a pastora Elisete está chegando, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Olha o que diz lá. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem alguém aí cansado, sobrecarregado, fadigado, abatido, desanimado? Será que tem alguém aí comigo que está se sentindo assim? Olha o que a Bíblia diz. Venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha aí, ó, quanta gente falando que tá assim, né? Gente, a verdade é que todos nós nos sentimos assim. Inevitavelmente, nós somos tão bombardeados ao longo do dia, ao longo da semana, que em alguns momentos a gente chega a pensar que não vai dar conta mesmo, a gente chega a pensar que não vai aguentar, a gente fica de fato cansado, não só fisicamente, não só espiritualmente, mas emocionalmente. E a gente sabe que tudo que a gente precisa é de descanso. E eu não sei, Ilza linda, boa noite. E eu não sei se isso acontece comigo, mas talvez aconteça contigo também. Como é difícil a gente parar para descansar. Como é difícil a gente se desconectar. A gente pode até tirar férias, a gente pode falar, esse mês eu vou sair, eu vou dar um tempo para minha cabeça, eu vou relaxar. Mas parece que quando assim, as férias estão acabando, é que a gente começa a achar que está relaxando. A gente tem uma dificuldade muito grande de se desprender das coisas. A gente tem uma dificuldade muito grande
de abrir mão da ansiedade, de abrir mão das preocupações, dos medos, das inseguranças. A gente tem uma dificuldade muito grande de abrir mão do controle. A gente quer controlar tudo, a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Eu luto muito contra isso, gente. Eu acho que só vai ficar bem feito se eu fizer. Então, para descansar a minha mente, para sair de cena, para mim é muito difícil. É muito difícil. E eu tento lidar com isso o tempo inteiro. A gente não quer desagradar as pessoas, a gente não quer desagradar a gente mesmo. E é uma luta. Mesmo a gente sabendo do quanto é importante descansar, do quanto a gente precisa descansar. E mais do que isso, tem vezes que a gente até consegue dar uma aliviada na fadiga. Mas quando a gente volta, parece que a gente nem foi, parece que a gente nem saiu. Tudo começa a bombardear a gente de novo e os problemas começam a tomar conta da gente e parece que a gente nem saiu para descansar. E sabe o que acontece com a gente? Parece que a gente está num ciclo vicioso. Eu saio para descansar, quando eu volto começa tudo de novo, eu preciso de descanso de novo, eu saio, eu volto, tudo me alcança de novo. E sabe o que acontece? A gente nunca consegue ter paz. Fica difícil encontrar o verdadeiro descanso. A gente tem um momento de respiro. A gente tem um momento, uma pausa que alivia a fadiga, mas a gente não descansa. E eu acho isso tão interessante, eu fico me perguntando, Senhor, mas por que isso acontece? E sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração? Que muitas vezes a gente busca descanso no lugar errado e da maneira errada. A gente quer humanizar aquilo que o Senhor nos ensina a tratar com armas espirituais. A gente quer fazer da nossa maneira aquilo que é para fazer da maneira dele. Ele diz pra gente como precisa ser feito e a gente quer fazer do nosso jeito. É ou não é assim? É desse jeito. E quando a gente fala em descanso, do verdadeiro descanso, a gente fala... a gente tem a tendência de pensar em momentos de refrigério, mas na verdade o verdadeiro descanso fala de confiança, fala de entrega, fala de paz, fala de renúncia, fala de trocar o fardo, fala da gente pegar aquilo que está cansando, que está desgastando a gente, tirar das nossas costas e trocar por um fardo que é muito mais leve, um fardo que é recheado sim de confiança, de certeza de que aquele que assumiu o controle vai fazer, vai resolver, vai concluir. A gente esquece de usar as armas que o Senhor nos deu. A gente esquece, a gente abre mão disso. E olha, gente, o verdadeiro descanso fala de paz. Fala de paz. E a gente esquece que o único lugar onde a gente encontra paz, a nossa fonte de paz está em Deus. A gente quer achar paz nas férias, a gente quer achar paz num bom hotel, a gente quer achar paz numa promoção no emprego. E legal, isso é muito bom. Mas quando o caos se estabelece, nada disso funciona. Nada disso funciona. E sabe o que o Senhor falou ao meu coração? Que descanso não é a ausência de problemas. Não é você sair de cena. Porque quando você voltar, o problema vai estar ali. Também não é a ausência deles, porque na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai sempre se deparar com desafios e situações difíceis. O descanso, gente, é a paz em meio ao caos. É você estar diante de um desafio e você dizer assim, ó, epa, peraí, eu tô perdendo o controle, eu tô ficando nervosa, eu não tô dormindo bem, eu tô angustiada, eu tô nervosa. Ei, deixa eu ativar a paz que excede todo entendimento. Deixa eu ativar deixa eu mover o sobrenatural e ativar aquele botãozinho que vai me desconectar disso tudo para que eu não perca meu foco e eu possa continuar avançando. Esse é o descanso que a gente precisa. Esse é o descanso, é o verdadeiro descanso que todo ser humano precisa. É esse. Lá em Romanos 15 e 16 fala que o nosso Deus é o Deus da paz. É o Deus da paz, Ele é a nossa fonte de paz. Em Gálatas 5:22 diz que a paz que vem de Deus, é um fruto do Espírito. Quanto mais você se aproxima de Deus e busca a Deus, mais paz você encontra. Você vai aprendendo a lidar com as circunstâncias porque você entende que todas as tuas fontes estão no Senhor. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento, que é uma paz diferente da paz que o mundo te dá. Ei, talvez você não esteja encontrando a paz que você precisa,
porque você está buscando no lugar errado e da maneira errada. E não é por mal. Às vezes é só por uma falta de despertar. E o Senhor me trouxe aqui, nessa noite de live, de festa, para dizer que essa chave vai ser virada na sua vida, né, Fernandinha? Né, Lu? Oh, meu Deus. Oh, Elisama linda. É a chave que precisa ser virada. E eu queria concluir, pastora Elisete, se já estiver aí, me dá um oi. Gente, eu queria concluir dizendo que você pode encontrar a paz que te dá o verdadeiro descanso. Você pode encontrar o verdadeiro descanso. E o texto nos dá duas ferramentas tão simples e tão importantes. O texto diz: venham a mim. Um pouquinho mais à frente, ele diz: aprendei de mim. E um pouquinho mais à frente, o texto diz: e encontrarão descanso. Deixa eu te dizer algo. Vinde a mim fala de decisão. Vinde a mim fala de dar passos. Tá aí a pastora Elisete, glória a Deus, já vou te chamar, pastora linda. Vir a mim fala de dar passos, fala de decisão, fala de convicção, fala de posicionamento. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, você precisa ir até o Senhor. Há momentos em que o Senhor nos encontra, mas há momentos em que Ele nos desafia a ir até Ele. Que é o verdadeiro descanso. Vá até Ele, busque, vinde a mim. Segundo ponto que o texto diz é: aprendei de mim. Sabe o que fala sobre isso, gente? Aprendei de mim é você deixar de lado todos os seus achismos, toda a sua justiça própria, é você deixar de lado o seu eu e dizer: Deus, eu deixo aqui no altar o meu eu e eu trago para minha vida o eu sou. É você trazer a presença de Deus para a tua vida e aprender do Senhor, aprender como o Senhor pensa, aprender como o Senhor espera que você haja, aprender como Ele projetou você para ser, onde está a tua identidade, o teu propósito, aprender. Não basta se achegar, não basta ter intimidade, você precisa aprender de Deus. E aí sim, vocês vão encontrar descanso, nós vamos encontrar o verdadeiro descanso. O descanso diferente que o mundo dá. O descanso que traz paz, o descanso que preenche, que supre vazios, necessidades, angústias, o descanso que troca fardos. Esse é o descanso que eu e você precisamos. Muito mais do que um momento de férias, muito mais do que um momento que alivia a tua fadiga, que é bom. Mas como eu disse, ele não vai resolver os seus problemas. É só o descanso que vem do alto. É só o descanso que vem de Deus. Eu queria orar para a gente chamar a pastora Elisete com uma frase. Em meio ao caos, não desista, descanse em Deus. Em meio ao caos, não desista, descanse. E descanse em Deus. No nome de Jesus. Coloque a mão sobre o teu coração, vamos orar. Pai, no nome de Jesus. Nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer, nós queremos te dizer: seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, a essa live. Nos traga paz, nos traga descanso. Tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, para roubar a nossa bênção, tirar a nossa paz, tirar o nosso, Deus, a nossa alegria em Ti, que o Senhor possa remover da nossa vida agora. No nome de Jesus, que o Senhor possa rasgar os céus e se revelar a nós, que o Senhor possa nos ensinar, que a Tua palavra, Senhor, que a palavra que a pastora Elisete vai ministrar sobre nós, venha trazer cura, resposta, libertação, venha abrir o nosso entendimento nessa noite, porque eu declaro que essa live não vai ser mais uma live, vai ser um marco na nossa história, vai ser um divisor de águas. Nós vamos aprender a caminhar descansando no Senhor, em paz, com refrigério de alma, com ousadia e com alegria, porque nós não somos dessas pessoas, Senhor, movidas por circunstâncias e por impulsos, não, Senhor. Nós somos movidos pela fé, nós vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Oh, Senhor, ainda que a gente não esteja entendendo, a nossa confiança está em Ti. E por isso, Senhor, nós avançamos seguros e em paz, descansando na certeza de que o Senhor é bom e o Senhor nunca perde o controle. No nome de Jesus. Amém.
Você que crê, receba essa palavra, diga amém, Senhor, é para mim. E vamos começar essa live agora oficialmente com a nossa pastora maravilhosa, linda, que eu amo, que é uma inspiração para a vida da nossa, para as mulheres, homens e mulheres dessa nação, não só para a minha vida. Vamos receber a pastora Elisete com o coração já transbordando da presença. É isso aí, Ari. Boa noite, minha linda. No nome de Jesus, deixa eu chamar a pastora Elisete, que já está aqui com a gente. Pastor, como eu te amo, como eu tô feliz de te receber aqui mais uma vez no Papo de Fé. Ai, Jesus é lindo demais. Seja muito bem-vinda. Pastora Elisete está aqui com a gente todo aniversário do Papo de Fé, gente. Aliás, antes de deixar ela falar, que eu tô transbordando, eu preciso falar isso. Pastora Elisete é uma referência para minha vida, desde a minha adolescência. Ela me conhece desde novinha. Como vocês sabem, que pastor Silas fez meu casamento, eles estavam lá comigo. Gente, Verdade. pastora Elisete, ela é uma mãezona na fé para mim. Ela foi uma das primeiras lives que eu fiz da minha vida. Ela me incentivou, ela me impulsionou, ela liberou palavras de coragem, de ousadia. E é por isso que eu não aceito comemorar qualquer coisa aqui no Papo de Fé sem pastora Elisete. Não dá, minha amiga. Ô, Babi, tô feliz de estar aqui comemorando esses 2 anos, né, de live. Você aqui, mulher, né, que tem aí levado a palavra de Deus para tantas pessoas. E quero convidar você a ir apertar esse aviãozinho, chamar suas amigas para comemorar com a gente, né? Verdade. Porque é dia de festa, é dia de comemoração. Aí, a cada dia você está aí rompendo, né? Isso aí no reino de Deus, usando a internet. Isso é muito bom, essa ferramenta importantíssima de evangelização. E eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas aí nesses 2 anos. Tem muitos testemunhos aí de fé, né? De pessoas que foram renovadas, restauradas, casamentos, pessoas que voltaram para Jesus. É E eu estava verdade. ouvindo você falar sobre a paz, né? A paz é vital na vida do ser humano. E, aliás, Jesus veio a esse mundo porque esse mundo estava sem paz, né? E ele veio para trazer a paz, ele é o príncipe da paz. E uma das fomes que o ser humano tem é de paz. O ser humano tem pelo menos 5 tipos de fomes que a gente sabe. Fome de Deus é a primeira fome que todo ser humano tem, né? Eita. Fome de viver, porque nós fomos feitos para viver, para sermos eternos, né? E a gente sabe que as doenças, a morte tira a nossa paz, né? Tira a nossa alegria. Então, todo ser humano nasce com fome de Deus, um vazio de Deus que só Deus pode preencher. O ser humano tem fome de viver, ninguém quer morrer, nós não fomos feitos para morrer, né? O pecado nos desorganizou, a desobediência lá no Éden trouxe a consequência do pecado, e o pecado teve a consequência da morte. O ser humano também tem fome de amor, sabe? E somente em Deus nós vamos ter um coração cheio do amor dele. Também temos fome de alegria. O ser humano foi feito para ser feliz, para ser alegre. E o ser humano tem fome de paz. Meu Né? Deus. Tem 5 tipos de fomes que nós, como seres humanos, nascemos. A fome de Deus, que é inerente, né? Não importa. Todo ser humano tem um vazio de Deus. Ele já nasce ansiando por algo, né? Que ele possa amar, que ele possa adorar, né? Então, é muito importante a gente entender isso. E só Deus pode preencher esse vazio de Deus. Nada, ninguém, circunstância nenhuma, nada pode preencher, só Deus. A outra fome é a fome de viver. E só Deus pode nos dar vida plena, vida saudável, vida eterna. Aleluia. A outra fome que eu falei é a fome de alegria. Todos nós temos desejo, temos vontade de ser feliz, ser alegre. Nós nascemos para ser felizes e alegres. E hoje a gente está alegre comemorando aqui. Não é? É verdade. A outra fome que eu falei também é a fome de amor. Então, todos nós necessitamos de ser amados. Amados uns pelos outros, amados por Deus, né? O amor é inerente a todo ser humano. E a fome de paz. E a gente sabe que uma das funções de Satanás é tirar a paz. Meu Tá? Deus.
Por isso que Jesus falou assim em João 14, 27. É muito interessante. Quando ele estava ali falando para os discípulos, ele estava começando a fazer as suas despedidas finais para os discípulos, nesses últimos capítulos, 14, 15, 16. E aí ele fala no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá, porque o mundo tem uma paz passageira, uma paz momentânea, não é verdade? Mas a paz de Cristo não. A paz de Cristo é de dentro para fora. E a paz do mundo é de fora, né? É uma paz de fora que eles acham que é naquele momento ali que estão curtindo alguma coisa e pensando que vai satisfazer o interior, e não vai. Então, Jesus deixou bem claro, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe, não se atemorizem, não se desesperem. Né? Então, o segredo é a gente deixar Deus preencher o vazio dele na nossa alma. Quando Deus preenche, nós temos essa paz que só Jesus pode dar. E como essa paz, né, que vem de Deus, que excede todo entendimento, né, que inunda a nossa alma, inunda o nosso ser e transborda no nosso comportamento, transborda no nosso corpo, dando saúde mental, dando saúde emocional, dando saúde física e saúde espiritual. Olha como a paz é importante. Porque, como você falou, o ser humano hoje sem paz, né, ele fica ansioso, ele pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. É verdade. Né? Então, a função de Satanás é essa. Qual é a dele que está lá em João 10? Roubar, matar e destruir. Qual a consequência do roubo, da morte e da destruição? Tirar nossa paz. Eita. Né? Então, a função do inimigo é tirar a nossa paz, porque ele sabe que a paz é vital na vida do ser humano. A pior coisa é quando o ser humano perde a sua paz. Ele perde o autocontrole mental, emocional e físico. Então, você começou falando uma coisa muito importante. Eu estava aqui ouvindo e falei, nossa, como é importante a gente falar para quem está nessa live aí. Não deixe nada, ninguém, circunstância nenhuma, roubar a tua paz. É verdade. Porque a paz de Deus no seu coração vai te dar equilíbrio para você saber lidar com as situações da sua vida, para você aprender a ser uma pessoa que se planeja no seu dia a dia. Né? Vai aprender a lidar com as circunstâncias, a enfrentar as dificuldades de uma maneira totalmente diferente. Você não vai também ficar esgotada. Você estava falando aí dos... Porque uma das táticas do inimigo hoje, sabe qual é? O Babi, é muito interessante. Quando ele retira a nossa paz, a gente fica tão incomodada com certas coisas que a gente começa a querer se ocupar fazendo coisas. Seja dentro de casa, seja no seu trabalho. Se você não consegue parar para meditar. Sabia que tem pessoas que não conseguem ter um momento de paz porque elas entram num ativismo religioso. Isso é muito perigoso. Entra num ativismo religioso, entra num ativismo profissional, porque ela não quer parar para pensar naquilo que está vivendo, para enfrentar a realidade. E aí ela não dá para si um minuto de paz até para poder se organizar. Então, é muito importante que a gente tem que ter os nossos momentos de parada, sabe? Para perceber a nossa vida, para entender o que está tirando a minha paz. Por que eu estou tão irrequieta? E é tão interessante, Babi, que a gente está vivendo hoje até domingo, não é verdade? Oh, meu Deus! Está todo mundo numa ansiedade, num estresse, né? E aí tem que ter muito cuidado, tem que ter equilíbrio. Sabe? Você tem que parar, tem que respirar, né? Ouvir uma orar muito, relaxar, para ter paz, porque senão você discute. A gente está vendo aí as pessoas, né? Discutindo sem necessidade, e aí no estresse altíssimo, pessoas até se maltratando uma outra, porque o inimigo sabe como tirar a nossa paz. Ele sabe. Ele vai usar a crise financeira. Ele vai usar o seu casamento, o problema no casamento com o marido ou com os filhos. Ele pode usar uma enfermidade. E ele pode usar até esse período também que a gente está vivendo eleitoral, sabia? Tem muita gente perdendo a sua paz, até a paz de Deus, porque está abrindo um espaço para o inimigo agir.
E é muito interessante como a gente tem que entender que a paz é vital. E a paz, ela é tão importante que Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, lá em Mateus 5:9, olha que coisa interessante. Se você está com a sua Bíblia aí está todo o comportamento da vida cristã que Jesus está relatando para a gente, né? Aí no Monte das Bem-aventuranças, Mateus, capítulo 5, 6 e 7. E no capítulo 5, versículo 9, o que ele fala? Bem-aventurado os que promovem a paz. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha, então a gente reconhece um filho de Deus onde tem contenda, onde tem confusão, onde tem briga, onde tem algo que está tirando a paz do ambiente. O filho de Deus chega para promover a paz. Não para trazer mais confusão. Porque quem gosta de divisão, quem gosta de confusão é Satanás. E foi o que ele criou no ambiente do céu. Então, a paz é algo muito importante. E, às vezes, eu fico assim, meu Deus, como muitos cristãos não têm noção do ponto de equilíbrio que a gente tem que ser nessa terra. Né? Porque, olha, é muito interessante. Bem-aventurados que promovem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, eu sou conhecida como filha de Deus, sabe? É quando eu promovo a paz. Quando eu me torno uma pessoa reconciliadora do ambiente. Meu Deus. Uma das funções de Satanás no céu, ele criou um clima de inimizade, né? Ele criou um clima de comparação, ele criou um clima de contenda. Por isso ele foi expulso do céu, né? Porque ele criou um clima de inimizade, de confusão. Um ambiente de harmonia e de paz, que era ali um ambiente do céu, de santidade. Ele, por querer ser mais que Deus, ele criou um clima de inimizade e, com isso, ele criou uma rebelião, né? E ele foi expulso do céu com outros anjos. E olha, você vê como a função de Satanás é tirar a paz, trazer a confusão. Porque no Éden, ele fez a mesma coisa. No Éden, ele lá, quando foi influenciar Eva, né? Ele mentiu, ele colocou uma dúvida no coração dela e ela comeu daquele fruto, deu para o seu marido e logo após que eles dois comeram o fruto, que viram que eles erraram, né? Que aí já houve uma cisão ali. E o que houve entre um e o outro? Um confronto, porque começou logo um espírito de acusação. A mulher que tu me deste, a serpente. Então, a função de Satanás é tirar a paz do ambiente, é tirar o equilíbrio emocional, né? É criar um espírito de rebelião. Então, a paz é vital na nossa vida. E a gente vê muitos casamentos são desfeitos porque não houve momentos de paz para sentar, para conversar, para chegar a um consenso. Não houve um que resolvesse ser o reconciliador do ambiente. Há muitos conflitos entre pais e filhos, né? Filhos que saem de casa porque começam a bater boca com o pai, aí o pai amaldiçoa, né? Eu atendo famílias e vejo, nossa, poderia ser resolvido o conflito, mas ninguém quis ter o conciliador. Alguém ali teria que ter a mente, né, direcionada por Cristo para manter a paz do equilíbrio. Porque há até um ditado que diz assim, quando um não quer, dois não brigam. Né? Então, eu acho que esse um é o que mantém o equilíbrio, é o que vai ser aquele que vai permear a paz. Então, a gente vê, numa empresa, a gente vê muitos conflitos. Por quê? Porque há, em algum momento, né, um momento de conflito e não tem ninguém para ser o reconciliador, aquele que vai trazer a harmonia para o ambiente, a paz para o ambiente. Então, ser um pacificador é muito importante. E a Bíblia diz, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E é tão interessante que quando a gente vai lá para o livro de 2 Coríntios 5,17, até o 9, é tão lindo. Que aí Paulo está falando, né? Porque Paulo era um promotor de briga, né? É verdade. Paulo era aquele que perseguia os cristãos, já chegava querendo matar, foi conivente da morte de Estevão. Então, ele gostava de promover uma guerrinha, né? Ele era aquele mesmo que ele, até pensando fazendo certo, né? Então, ele era aquele que ele confrontava. Mas quando ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco, a vida dele mudou radicalmente.
A mente mudou. As emoções dele foram controladas pelo Espírito Santo. Por isso ele é um cara que escreve muito sobre mente, sobre emoções. Você até citou o texto dele aí, de Filipenses 4, né? Vocês que diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Ele usa dois termos, o vosso coração e a vossa mente. Ele fala de emoção, né, e de atitude. Então, é muito interessante, guardará os vossos corações e a vossa mente. A paz de Deus que excede todo entendimento. Então, tá vendo? No nosso entendimento, como seres humanos normais, a gente é um ser que não gosta muito de paz, não. A nossa tendência é, a gente tá vendo aí, né? É ir pro confronto, né? É confrontar. Né? Mas a gente tem que ter a paz de Deus que excede o nosso entendimento para reinar na nossa mente. E aí ele fala em 2 Coríntios 5,7 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Então há uma mudança radical na nossa vida. A gente passa a ter um novo pensar, um novo agir, um novo falar e um novo comportamento. Há uma mudança radical que o Espírito Santo, que é o auxiliador, o reconciliador nosso com Deus, começa a fazer esse processo de santificação diário na nossa vida. É muito importante a gente entender isso. E aí Paulo continua falando que a gente se torna, no versículo 19, ministros da reconciliação. Olha aí. Linda. Né? Aí a gente se torna ministro da reconciliação porque a gente entende que através de Cristo nós somos reconciliados com Deus. Nós precisamos de Cristo, que é o nosso reconciliador com Deus. E aí nós passamos também a ser ministros de Cristo nessa terra, reconciliando outros com Deus. E para isso, só através da paz que Jesus pode dar. É por isso que o evangelho é para ser pregado. O evangelho não é para ser discutido, bater boca, não. Aleluia. O evangelho é boas novas, né? É você falar para alguém, Jesus te ama. Pronto, não precisa falar mais nada. Se você falar Jesus te ama, eu creio no poder inerente da palavra. Eu tenho uma amiga, a pastora Edmeia Williams, e ela, uma vez falando, a gente conversando sobre isso, né? Aquela mulher, eu amo aquela mulher. Maravilhosa. E ela, Elisete, às vezes as pessoas pregando, brigando. Não, evangelho não é para brigar. Evangelho é boas novas. Se você já falar para alguém, olha, Jesus te ama, ele é o caminho, a verdade e a vida. Pronto. Porque é o Espírito Santo que vai convencer. E é o teu testemunho que vai fazer a diferença. Porque as pessoas olham para o nosso testemunho, não é, Babi? Eu tenho certeza que nesses 2 anos de live que você está fazendo aí, tem pessoas que estão aí assistindo a live, tem pessoas amigas suas, vizinhas, e estão vendo você falar na live, mas olha o teu testemunho. E eu vou dizer, o teu testemunho muitas vezes vai falar mais alto. Né? Como o nosso testemunho é edificante. Isso é muito importante. Então, você lançou uma semente, a palavra está lá. Na hora certa, aquela semente brota. Na hora certa, o Espírito Santo vai lá na vida daquela pessoa e aquela semente brota. Então, isso é que é importante, a gente ser um promotor de paz nessa terra. Aleluia. Através do nosso comportamento e falando de Jesus. Olha, Jesus te ama. Ele é o príncipe da paz. Não importa o que você esteja vivendo. Deixa Jesus reinar na sua vida, que ele vai trazer uma paz que o mundo não tem. É uma paz interior que vai te dar equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, né? E equilíbrio físico. Então, é muito importante. E o que eu vejo hoje, você estava falando uma coisa no início muito interessante. As pessoas estão muito estressadas, esgotadas. E uma das táticas de Satanás hoje, Babi, é esgotar o ser humano. O que é esgotar? Uma pessoa esgotada é aquela que as suas forças vão sendo minadas aos poucos. A cada dia ela vai sendo sugada nas suas forças. E uma das táticas de Satanás é essa, trazendo um esgotamento físico, mental, emocional e espiritual. Então, você estava falando uma coisa, como a gente precisa parar, sabe? Meditar, passear, descansar, aprender. A gente tem que aprender as nossas prioridades como mulher, como esposa, como mãe, no nosso dia a dia. Né? Para a gente poder desfrutar dessa paz
E muitas vezes essa paz de Cristo vem muito no silêncio. Meu Deus, aleluia. E hoje as pessoas não tem gente que não consegue, né? Ficar em silêncio, colocar uma música, só tocar. E É, ali, sabe, meditar na beleza de Deus, na grandeza, no amor, sabe? Só em a gente estar viva, Babi, né? Podendo, falando aqui, respirar, falar. Gente, isso já é motivo de agradecermos a Deus, né? aleluia. Só em a gente ter a nossa estabilidade dentro da nossa casa, né? Ter a nossa segurança, termos nossos filhos, nossos maridos. Isso já é motivo. A gente não precisa se desesperar pelo dia de amanhã. Hum. Meu Deus, aleluia. Você quer falar alguma coisa? Deixa você falar um pouquinho agora. Ai, pastor, eu amo tanto te ouvir que, meu Deus, só que enquanto a senhora falava, ministrava sobre paz, sobre silenciar, às vezes a gente tem um tempo de qualidade, sozinhos mesmo, para a gente poder se conectar com Deus, ouvir a voz de Deus. Deus me deu uma palavra há pouco tempo, e essa palavra, eu costumo dizer que eu estou ruminando ela. Eu ainda não digeri, eu tô degustando, eu estou mastigando ela, que fala sobre solitude, né? Ah, Como é importante essa palavrinha, que as pessoas às vezes confundem com solidão. sim, E, nada. gente, tem nada a ver. Solidão é fuga, solidão é sinal de doença na tua alma, na tua mente. Solidão, ela te afasta do propósito, atrasa a promessa de Deus na tua vida. A solidão te isola e você não foi criado para viver isolado. Mas o Senhor nos chamou para a solitude, é você ter um tempo a sós com Deus e com você mesmo. Para você silenciar as vozes contrárias, silenciar tudo aquilo que está perturbando a tua mente, te esgotando, roubando a tua paz. É o tempo de você desconectar de tudo para se conectar com o Senhor, para se conectar com você mesmo, com a tua identidade em Deus. E solitude, pastora, diferente de solidão, fala de esconderijo. Enquanto a solidão é fuga, a solitude é esconderijo. É um tempo determinado com um propósito. Sabe, a gente precisa aprender a ter solitude. Tem gente que acha que ter alguns momentos a sós é ruim. E eu quero te dizer que às vezes Deus, ele afasta mesmo as pessoas da gente para que a gente entenda o quanto é importante a gente ficar um pouquinho sozinho. A multidão às vezes atrapalha. A multidão às vezes tumultua a nossa cabeça. Com certeza. E é tão interessante que Jesus sempre se retirava para ficar sós e orando. Tem um livro do Maio sobre oração que ele fala muito sobre isso. E os discípulos ficavam admirados, que muitas vezes eles procuravam Jesus e não encontravam. Jesus tinha se retirado para orar, para ficar orando. E ficava lá orando, orando. E diz que quando ele chegava perto de um cego, falava, vê, perto de um paralítico, anda. Então, ele tinha muito tempo para estar em intimidade com o Pai, com Deus, ali, e quando ele chegava, ele só tinha uma palavra de autoridade e as coisas eram feitas. E eu vejo que hoje o povo não tem, como você falou, essa intimidade com Deus, esses momentos a sós com Deus. Sabe? Eles só sabem chegar para Deus para pedir, 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 mas não querem desfrutar de ter intimidade com Deus. E é tão interessante que lá no livro de Mateus, capítulo 6, Jesus estava com uma multidão, e a multidão estava ali querendo milagre, querendo Uhum. comida, e querendo, vamos ficar perto de Jesus, porque Jesus agora é o famoso da hora, né? Já viu onde tem alguém famoso? Todo mundo quer estar ali para ver, mas eles nem no que a pessoa está falando, no que ela está fazendo. Quer porque tem multidão, eu estou lá. Né? E Jesus estava vendo que aquela multidão estava ali, sabe? Mas não estava prestando atenção, muitas vezes, no que ele estava fazendo. Só Olha estava aí. alimentada fisicamente, né? Querendo estar ali, porque estava muita gente. E ele, parou a multidão lá no Monte das Bem-aventuras, falou, para tudo agora. Né? E aí ele faz aquela declaração linda que está aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 25, quando ele diz assim, por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que Eita. haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que Meu haveis Deus. de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Né? Aí ele fala para a gente olhar para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial não alimenta todas. Por acaso alguma está morrendo de fome? Não. E aí, olha que coisa linda que ele fala. E vocês acham que vocês não valem muito mais do que essas aves? Né? E aí ele diz, e qual, esse versículo 27 é lindo, é para gente. E qual de vocês poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura, aumentar o seu tamanho? Não adianta. Né? E aí diz, enquanto os vestidos, porque ainda estão solícitos, né? Olhar os lírios do campo, né? Como eles crescem, eles não trabalham e eles nem fiam. E olha o que ele diz, nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um deles. Olha, e ele diz, pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens e mulheres de pequena fé? Então, aqui está o segredo. O problema é que a gente entra no ativismo, seja ativismo religioso, seja o ativismo profissional, né? Porque a gente fica ansioso e preocupado, é porque a gente não está colocando a nossa fé em ação. Quando a gente coloca a nossa fé em ação, a gente faz o que Paulo fala. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. 3 atitudes de fé. Oração, súplica e agradecimento. O problema que Jesus está falando aqui para aquele povo, que a gente hoje não é diferente, a gente está ansioso com a comida, com a roupa, né? Com as coisas do dia a dia, com o filho, com o marido, com o que tem que fazer, o que tem que comprar. Vocês estão tão ansiosos. Vem cá, mas até os lírios do campo você não estou vestindo? E os passarinhos estão aí morrendo de fome? Não, eu dou para eles. E eu não vou dar para vocês? Ah, o problema é a nossa fé. Como você falou, o problema é a gente colocar a nossa fé em ação. E aí eu tenho um amigo, um autor que escreveu assim, a nossa fé não deve se apoiar no que está acontecendo em nosso redor. Mas a fé tem tudo a ver com o que está ocorrendo dentro de nós. Por isso que a gente tem que aprender a ter esses momentos de solitude, para fazer a autoanálise, para ver como é que está o meu interior, o que está acontecendo, que eu estou agoniada, que eu estou ansiosa. Não, peraí. Não estejais inquietas por coisa alguma, Elisete. Antes as vossas petições sejam em tudo. Fale com Deus. Tenha seus momentos de intimidade com Deus. Pare. Hoje a gente tem que falar assim para as pessoas, para, dá um tempo. Né? Porque é uma correria, é um mundo louco que a gente está vivendo de estresse. Né? Hoje é um mundo dos excessos. Excessos de tudo. A gente tem que ter muito cuidado com os excessos, que uma das táticas de Satanás hoje é essa. Excesso de trabalho, excesso até de culto, de religiosidade. É verdade. Porque tem gente que está sempre no culto, mas em casa, como você falou, não tem o seu momento a sós com Deus. Não adianta. Não tem intimidade, não para, sabe? Para fazer uma autoanálise, para meditar, para ter o seu momento de, sabe, até de relaxamento. Isso é vital. Vive, sabe, um tipo como assim, Maria, né? A gente precisa ser um pouco de Marta, Maria, de Maria não, de Marta. A gente tem muito de Marta, mas precisa ter um pouco de Maria. É verdade. Né? De estar aos pés de Jesus. Porque nesse mundo atarefado que a gente está vivendo, eu sei, quem tem criança leva filho para a escola, né? E vai, umas vão trabalhar e volta, ainda tem que fazer tantas coisas em casa. Mas tem dia, minha filha, que eu falo, deixo tudo para lá. Eu também. Eu no momento nós com Deus. A casa vai continuar aí, né? As coisas. Então, eu preciso ter esse momento de solitude, como você falou, sabe? Com Deus. Mas tem pessoas que não sabem ficar sós com Deus, depende de outro. Ah, você ora por mim? Ah, eu tenho que estar. Não, você tem que ter a tua intimidade com Deus. Você tem que aprender a ser sensível à voz de Deus.
sabe? Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não entende. É tão interessante que Jó precisou ficar sós com Deus. As crianças ficaram longe dele, até a mulher teve que ficar longe, porque disse que o cheiro dele era insuportável. Tal era o que ele estava vivendo, né? Que ela não teve nem como mais estar com ele, e que ela também nem estava suportando emocionalmente, que ela chegou num desgaste emocional e mental, né? Mas é tão interessante que quando chega no capítulo 42, no versículo 2 e o 5, ele diz: bem sei que tudo pode e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos na minha vida. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje de contigo andar. Então, amor, há situações da nossa vida que você vai ter que ficar sozinha assim. É você e Deus. Não é você com o seu cônjuge, não é você com os seus filhos, não é você com por mais que você tenha intercessoras, tenham mulheres que você possa contar com elas para orar por você. Vão haver situações na nossa vida que a gente precisa ter os nossos momentos a sós com Deus. Somos nós e Deus, porque nós vamos ter experiências para depois a gente crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, para amadurecermos, até para sermos canal de bênção para outras pessoas. Pastora, a senhora está falando e sabe que eu pensei que o senhor me fez lembrar da história de Ana. Eu costumo usar muito esse exemplo aqui. Eu acho tão lindo que enquanto a Bíblia conta, no capítulo 1 da história de Ana, que enquanto ela subia para fazer os votos, né, ela recebia porções dos votos de Eucana. Mas só quando ela fez os votos dela, quando ela teve um a sós com Deus, um momento de intimidade com Deus, um momento de solitude, Isso. é que ela começou a viver um novo tempo, uma nova história, um novo capítulo da história dela. A Penina sai do cenário e ela começa a desfrutar do melhor de Deus, porque ela entendeu que ela não ia viver mais da porção de ninguém. Era ela. Ela que tinha que buscar, que dar passos, que aprender mais de Deus. Era ela, o posicionamento dela. E às vezes a gente tem tanta dificuldade com isso. E se a gente parar para pensar, lá em Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Há momentos que a gente tem que se unir a algumas pessoas e orar e clamar, mas há momentos de intimidade. O Senhor nos convida a isso. A gente vai vendo tantos exemplos de pessoas que, num momento de intimidade, tiveram um destravar, né? Um virar de chave. E a gente... Gente, isso aí... Se a gente... Eu vejo as pessoas dizendo assim, ó, eu ainda não senti a hora certa de fazer. Eu quero dizer que a gente nunca vai sentir. Isso é decisão. Isso é atitude. Atitude. É decisão, é posicionamento. É você que tem que determinar. A partir de hoje... a minha vida vai mudar. A partir de hoje, a gente busca solução em muitas coisas e a gente esquece que está aqui, ó, está diante de nós. O Senhor é simples. Quem dificulta é a gente. Verdade. Você falou, Ana, e Ana, eu admiro essa mulher porque ela entendeu que agora teria que ser com ela. E é 1 Samuel 9, diz que Ana se levantou. Ela estava sendo religiosa, indo todos os anos no templo, né, adorar com Eucana, mas ela ia por religiosidade. Ia por isso, chegava lá, ficava triste, tanto que o marido falou: você está com esse semblante, você é melhor para mim do que 10 filhos. Ela estava ali, simplesmente, como você falou, cumprindo, né, um momento, mas não estava desfrutando da presença de Deus. Não estava ali com o seu coração de adoradora, porque estava sem paz, porque tinha ali uma rival, Penina, que a atormentava. Então é muito interessante a gente ter essa percepção para ver como o inimigo tenta tirar a nossa paz. Porque ele tirando a nossa paz, ele interfere na nossa intimidade com Deus, ele interfere até no nosso prazer de ir à casa de Deus. A gente até vai, mas não vai com prazer, né? Vai com curiosidade muitas vezes. Ele interfere na nossa paz, na nossa área profissional. Muitas vezes interfere na nossa paz, no nosso casamento, né? É verdade. Relação sexual com o marido. Então, ele faz de tudo para tirar a nossa paz dos nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o cônjuge, seja com os filhos, seja indo à casa de Deus. E era o que estava acontecendo com Ana. Ana perdeu a sua paz porque Penina ridicularizava ela, né, confrontava, e ela estava caindo nesse jogo. Porque Satanás sabe as nossas fragilidades e ele sabe
o que que nos afeta emocionalmente, fisicamente, e ele vai usar pessoas. É uma coisa muito importante a gente entender isso, porque demônios são espíritos e eles usam pessoas, né? Para vir nos atingir. Então a gente tem que estar bem alerta para isso. Não deixar com que as situações da vida nos afetem emocionalmente, espiritualmente, tirando a nossa paz. E nesse dia que Ana foi ao templo, diz que ela se levantou, foi ao templo, ela diz que ela se jogou no altar e abriu a sua alma e se derramou. Né? Ali ela extravasou as suas emoções, né? A dor que ela estava sentindo. E Deus agiu na vida de Ana, quando ela teve esse momento de solitude, ela e Deus. Então, esse momento, eu quero incentivar você que está aí nessa live. Né? Por mais como você falou, Babi, a gente tem amigas para orar juntas, isso é muito bom, eu gosto de trazer amigas aqui em casa, nós oramos juntas, tem lugares da igreja que a gente ora juntas, sabe? Fazemos estudo bíblico juntos, mas você precisa ter sua intimidade com Deus. Você precisa ter seus momentos a sós com Deus. Você não vai poder ter alguém o tempo todo, né, amparando você na área espiritual, porque você tem que ter essa intimidade. E isso vai trazer um crescimento espiritual muito forte para você depois ser canal de bênção também, para você ter essa paz, independente do momento que você estiver vivendo. E essa paz só vem através da presença do Espírito Santo. E quanto mais intimidade, mais paz você vai ter no seu coração, mais equilíbrio emocional você vai ter. E é por isso que Satanás faz de tudo para a gente não ter esses momentos a sós com Deus, sabe? Ele tenta interferir. Porque é muito interessante quando a gente vê Abraão e Sara, esse casal, né? Abraão teve que ser muito sensível à voz de Deus e caminhou ouvindo a voz de Deus e colocando a fé em ação. Por isso eles são os nossos pais da fé. Né? Tem lá no Hebreus, no capítulo 11, né? Os heróis da fé, e você vê Abraão e Sara. São os modelos de fé para a gente. Eles não tinham a palavra escrita como nós temos, mas eles ouviam e ele acreditou, sabe? E nos momentos de medo, de insegurança, eles recorriam a Deus, né? Eles pediam a Deus confirmação, sabe? Então é muito importante a gente entender isso. Eu quero dizer para você aí que é mulher, você que tem a sua correria do dia a dia, pare, até para a tua saúde, não só espiritual, física e mental. Tem que dar uma paradinha. Vamos deixar um pouquinho do estresse, né? Porque a gente vive num mundo muito estressado. Cuidado com as notícias que você ouve, né? Cuidado com esse momento que a gente está vivendo. A gente está vendo aí, né, Babi? Quantas pessoas se desentendendo, perdendo o equilíbrio. Então, a gente tem que ser um ponto de equilíbrio dentro da nossa casa. Até para acalmar o ambiente, né? Para acalmar o meio que a gente está. Deus conta muito com a mulher, sabe? Com a mulher, a mulher, querendo ou não, ela é a presença do Espírito Santo, ela é auxiliadora, ela é a conciliadora, sabe? Ela é Ezer, a forte auxiliadora dentro da casa. Por isso que Satanás joga pesado contra a gente. A gente tem visto aí que Satanás nos odeia, mas quero dizer para você que está aqui nessa live, você é a arma secreta de Deus dentro da sua casa. Você é a arma secreta de Deus dentro da sua casa. Satanás nos odeia, porque ele sabe que nós somos a Ezer nessa terra. Nós somos a forte auxiliadora. Deus nos dotou com capacidade maior do que... Não estou te ouvindo, pastora, ficou mudo. Voltou. Parou? Ah, voltou. Então, é o que eu estava dizendo, nós somos a Ezer dentro da nossa casa. Deus nos dotou com uma capacidade. De novo. Voltou. Saiu de novo? Caiu, mas voltou já. Já deu certo. Você pegou o quê? Ah, entendi. Então, para finalizar isso,
Você é uma exército, você é uma forte auxiliadora dentro da sua casa. Você é o ponto de equilíbrio. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento espiritual. Peça a Deus o que Paulo ora em Efésios 1, 17, 16, 17. Espírito de sabedoria, espírito de revelação e discernimento espiritual. Todos os dias peça a Deus, Senhor, me dê espírito de sabedoria, espírito de revelação e discernimento espiritual para que eu seja uma exército dentro da minha casa, para que eu seja uma forte auxiliadora. E pode ter certeza, você vai ser um canal de bênção dentro da sua casa, a sua família vai ser abençoada, a sua geração vai ser abençoada e você vai deixar um legado de fé, um legado de equilíbrio, um legado de paz, um legado de perdão, um legado de amor, um legado, sabe, de harmonia para você, para sua casa, para sua geração. Pode ter certeza disso. Glória a Deus, como isso é importante, pastora, porque às vezes a gente, se não vigiar mesmo, a gente deixa isso escapar, ó, pelos nossos dedos, porque a mulher é muito alma, né? Se deixar, a mulher é muita emoção, e se a gente não produzir frutos do Espírito na nossa vida, fruto da nossa intimidade com Deus, né? Que a paz é um dos principais frutos do Espírito, o domínio próprio. Se a gente não exercitar isso, se a gente não tomar posse disso, a gente, ao invés de ser coluna, de edificar, a gente destrói, né? E a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho muito interessante, eu sempre, esses momentos de intimidade, de solitude, eu chamo de combustível. Se a gente não abastecer o nosso tanque da fé, a gente não consegue avançar. O nosso carro não anda, não sai do lugar. E se a gente quer avançar, se a gente quer ter vitória, se a gente quer ter conquista, se a gente quer tomar posse daquilo tudo que o Senhor projetou para a família, segundo o coração dele, para a nossa vida, a gente precisa estar abastecido. A gente precisa tomar posse. Sabe, sozinho a gente não consegue mesmo. Tudo isso é fruto do Espírito. Tem gente que acha que vai conseguir. Ah, não, porque eu dou conta, eu consigo. Não, você não vai conseguir sozinho. Isso vem de Deus para a tua vida. Só dele. E eu achei muito lindo, pastora, porque assim, ó, a gente está em outubro, né? Estamos aí finalizando outubro, outubro rosa, né? Um mês do autocuidado, que a gente tem que pensar sobre a nossa saúde de todas as formas, porque o câncer, ele também pode ser fruto de doenças emocionais. Com certeza. Uhum. E se a gente não trabalhar isso, claro que não é uma regra, há muitas causas que podem, né, ocasionar um câncer, mas grande parte da doença, dessa doença, é fruto de uma brecha no emocional muito grande, que foi aberto um trauma, que você deixou criar raiz e raiz profunda na tua vida. Então, gente, o autocuidado não está só na gente fazer exames de rotina, está na gente despertar para a nossa saúde emocional também, né, pastora? Com certeza. É muito importante a gente entender isso, porque o nosso corpo é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. Foi bom você falar do Outubro Rosa. E principalmente pessoas que cuidam de pessoas precisam ser cuidadas também. Né? Eu vejo muitas pessoas adoecerem porque elas cuidam de muitas pessoas e esquecem de cuidar de si. Então, quer dizer que você, primeiro, é a pessoa mais importante nessa terra. Então, você tem que cuidar de você para estar bem, para cuidar de outro. E o seu corpo é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. Se você não cuidar do seu corpo, como Deus vai te usar? Né? Então, você tem que fazer, sim, esse check-up, cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. E existem algumas atitudes que a gente pode fazer. Primeiro, aprender a respirar. Muitas pessoas na pandemia porque não souberam respirar por causa da ansiedade. Então, a respiração é vital. Na Bíblia que eu escrevi da Mulher Vitoriosa, lá no final eu dou alguns segredos e eu falo sobre respiração. São atitudes que a gente precisa ter para cuidar do nosso corpo. Primeiro, aprender a respirar, porque, querendo ou não, o fôlego de vida é o sopro divino de Deus. A segunda coisa que você tem que cuidar da sua alimentação. Muitas pessoas morrem porque se alimentam de uma maneira errada, né? A saúde começa pela boca, então cuide da sua alimentação. Aí eu pergunto, você come para viver ou vive para comer? Né? Eita! Diferente. Ou você vive para viver ou você vive para comer. Então,
E você vê que às vezes pessoas vão ao médico, é diabética, é hipertensa, o médico fala tem que cortar o sal, tem que diminuir o açúcar, mas elas não se cuidam, né? Então, e eu vou dizer, existem pessoas que morrem antes do tempo mesmo, porque não cuidam do seu corpo, não cuidam, sabe, da sua alimentação. Então, a respiração, a alimentação, o sono é vital, né? Hoje as pessoas não dormem, hoje as redes sociais estão aí, os jovens não dormem, lá na frente esse sono vai fazer falta. Se você ficar mais de 3 noites sem dormir, você pode surtar, você pode ter problemas, né, de transtornos mentais. Então, tem que dormir, no mínimo. Quer dizer, claro, cada pessoa tem um organismo, mas 6 a 7 horas, 8 se puder. Né? Tem um livro do Augusto Cury muito interessante que fala, e se for no sábado, se você quiser dormir 10 horas, você pode dormir, descanse. O sono, nossas células são renovadas. Então, o sono é um meio também de quando você está dormindo, que você sonha, está limpando o seu cérebro, sabe? Então, o sono é vital na vida do ser humano, né? Outra coisa importante, atividade física. As pessoas não fazem atividade física, né? Quer dizer, o corpo, se ficar parado, vai enferrujar. Ah, Elisete, mas eu não posso ir numa academia. Não tem problema, caminhe 3 vezes na semana, ande de bicicleta, anda a pé, Dança. né? Evita, vai, ao invés de ficar na padaria, né? Vá a pé, faça algumas coisas. Programe com 2 amigas para caminhar 2 vezes na semana, né? Mas a atividade física é muito importante, tá? O nosso corpo, ele se mantém através do músculo, não são os ossos, são os músculos. Se você não exercita, você lá na velhice vai ter problema. Você pode evitar bengala, cadeira de roda, só em você praticar exercício físico. E a 5ª atitude é a gente ter atitudes mentais positivas. Seja uma pessoa otimista, seja uma pessoa positiva, né? Quantas pessoas negativas, pessimistas, e pensam que isso não vai afetar o seu corpo, a sua mente? Vai. Então, pelo menos essas 5 atitudes. Aprenda a respirar, se alimente bem, durma bem, faça exercício físico, tenha atitudes mentais positivas, mas tem mais 2. Descanso, porque até Deus descansou. É verdade. Aprenda a descansar. E lazer. Procure ter um lazer, algo que você faz com a sua família, né? Férias, né? Tem o descanso normal da semana que você tem que ter, né? E, pelo menos, no ano, um período de férias, para você ter lazer com a sua família, para você desfrutar. São coisas que a gente pode fazer para a gente ser saudável. Perfeição a gente não tem, mas pelo menos para ser saudável nessa terra, para se evitar muitas doenças. Tá? De verdade, meu Deus, que coisa linda, pastora. Eu amo. Nossa, se deixasse aqui, a gente fazia live dupla, tripla, porque eu amo demais. Mas, pastora, eu sei que teu tempo é muito corrido. Que honra te receber aqui, aprender mais, né, através da tua vida, das suas palavras que me alimentam, me edificam. A senhora é uma pastora da nossa nação mesmo, que faz a diferença. Gente, a pastora Elisete fez aniversário semana passada, eu pude abraçá-la, estar com ela, foi tão Feliz bom. de estar com você lá. Ai, pastora, olha, Deus sabe, eu revirei tudo que eu pude para chegar lá a tempo, deu tudo certo, mas eu quero te dizer que eu te amo demais, que a senhora pastora, a senhora é um presente na minha vida. Família, né? Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê cada dia mais sabedoria, graça, discernimento espiritual. Que você seja um canal de bênção aí onde você está, sabe? Na sua igreja, em tudo que você tem feito. Que Deus guarde você e sua família. Esse é o meu desejo. Tá bom, Babi? Que Eu te amo. seja essa mulher de fé. Né? Amém. Mulher que está fazendo a diferença aí na sua geração. E eu tenho certeza, já deixando um legado aí para as novas. Esse é o meu desejo, tá bom? Eu recebo, pastora, e te agradeço de todo o meu coração por ser essa apoiadora. A gente faz a live aqui com você. Vamos embora, a gente está junto sempre. Conta comigo sempre também. Obrigada pelo teu carinho. Que Deus abençoe e continue abençoando e honrando poderosamente toda essa família que eu amo. Pastor Silas, Thalita, Thaís, Pastor Cilinha. Gente, Raquelzinha vai estar aqui com a gente também. Raquel Malafaia no Papo de Fé. Essa família é meio minha também. Eu me sinto meio sobrinha da casa. Família só, temos o mesmo Deus, o mesmo Pai, o mesmo sangue.
E vamos estar orando aí, né? Por esse final de semana, que nós cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E vamos Pastora, estar... assim, posso te pedir para até fazer uma oração com a gente, para a gente encerrar? Vamos orar aí pelo Brasil, vamos orar Vamos. por essas eleições aí, que eu tenho certeza que Deus está no controle, né? Nada foge, pelas famílias. Pai querido, nós Amém. agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio, Senhor, de sermos escolhidos por Ti para fazermos diferença nessa terra. Eu quero pedir a Tua bênção sobre a Babi, sobre o seu lar, Senhor, sobre os sonhos dela, tudo aquilo que o Senhor tem a realizar através da vida dela, por vidas que eu tenho certeza que estão sendo alcançadas através dessas lives. Senhor, que Tu possa falar a cada coração, conceder o desejo do coração dos Teus filhos. Queremos pedir também pelo Brasil. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil vai ser primeiro mundo, um celeiro para as nações. Nós e nós queremos o que a Tua palavra diz, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu e eu vou sarar a terra. Sara o nosso Brasil. Senhor, concede a vitória à nossa nação. Nós te agradecemos pelas bênçãos, pelas vitórias, pelos milagres, Senhor. Nós declaramos a Tua bênção sobre o nosso povo, Senhor. Nós cremos nos milagres para a nossa nação, Pai. O Brasil é do Senhor Jesus. Toma cada família do Brasil, Senhor, que haja milagre, que haja cura, que haja transformação, que haja prosperidade. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Babi. Deus abençoe todo mundo aí que estava nessa live. Um beijão, fica com Deus. Amém, Beijo. pastora. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau. Glória a Deus, gente, que live linda. Oh, meu Deus, como Deus faz, como Deus fala, como Deus é bom, como Deus nos ama, como Deus é fiel, como Deus conhece a necessidade do nosso coração, como o Senhor supre cada fome da nossa alma, cada ausência, cada vazio. Ei, eu quero te dizer que o Senhor não é indiferente à tua lágrima, o Senhor não é indiferente à tua dor, o Senhor não é indiferente à tua angústia, e é por isso que Ele te trouxe essa live nessa noite, para te dar armas e ferramentas poderosas, direto do coração dEle, para você mudar a tua história, para você dar passos certeiros e pontuais que podem virar o capítulo da tua vida, da tua história, no nome de Jesus. Receba cada gota do céu que foi derramada nessa chuva de bênçãos aqui, no Papo de Fé. E avance, avance. Chega de desânimo, chega de esgotamento, chega. Agora é hora de você avançar, é hora de você recarregar, é hora de você se encher de novo e romper. No nome de Jesus, que Deus te abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E lembre-se, diante dos desafios, diante dos problemas, diante do caos, não desanime, não desista. Não faça isso. Descanse. E descanse em Deus. Faça a tua parte, entrega tudo na mão dele, porque Deus é bom e ele nunca perde o controle. Como é que a gente diz quando tudo parece estar dando errado? Tá tudo bem. Tá tudo bem por quê? Porque não tem problema? Porque não tem dificuldade? Tá tudo bem, porque Deus é bom. E ele nunca perde o controle. E tudo coopera para o teu bem. Até aquilo que você pensa que vem para te destruir. Está chegando aí na tua vida para te promover, para te ensinar, para te lapidar, para te despertar. E para fazer de você um testemunho vivo do sobrenatural e do agir do nosso Deus. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Amanhã, se tudo der certo, gente, pastora Mary Duarte vai estar aqui com a gente no Papo de Fé. Vocês vão ver aí que nesse período de comemoração de 2 anos, nós vamos ter mais de uma live por semana, algumas vezes. Vamos ter presenças, assim, especialíssimas, convidados mais especiais, homens e mulheres de Deus que fazem a diferença mesmo, que inspiram. Gente, olha, prepara o coração, vai chamando todo mundo e vem para cá, que Deus está fazendo, viu? E é para você e para mim, é para marcar a nossa vida e a nossa história. No nome de Jesus. Um beijo enorme
Eita, o versículo que a pastora falou, ela citou muitos versículos aqui, mas eu vou deixar a live salva e vocês vão poder assistir de novo, anotar todos os textos e vai ficar ali para vocês, viu? Essa série especial aí, eu prometo deixar toda salva aqui para vocês. E o que não tiver aqui no feed, é só correr lá pro canal do YouTube, tá no linkzinho ali na minha bio. Se inscrevam no canal, que tudo que acontece no Papo de Fé, desde a primeira live, tá lá no YouTube. Vocês podem acompanhar tudo por lá também. Tá bom, gente? Um beijo enorme. Até a próxima com mais Papo de Fé. Tchau, tchau, gente. E aí, gostou do vídeo de hoje? Eu quero te convidar a conhecer todo o nosso conteúdo nas nossas plataformas digitais, viu? Nós temos o Papo de Fé, o Papo de Mãe, o Papo das Sisters e o Papo de Cozinha. E olha, gente, não sei se você já sabe, mas clica no link que está aqui na descrição para conhecer 2 e-books que já estão disponíveis para vocês. E-books com receitas maravilhosas, práticas da vida real, viu? Direto da minha cozinha para sua casa. Temos os sabores de um piquenique e sobremesas de Natal. Receitas, gente, maravilhosas para você surpreender quem você ama. Fica essa dica, nos acompanhe, tudo isso e muito mais aqui no YouTube.